meus amores, depois de muito furdunço aqui, não sei se vocês sabem o que é isso, arruma para lá e puxa para cá, conseguimos começar esse podcast super especial, porque hoje é muito especial, vocês não têm ideia, mas a gente vai contar tudo para vocês. Gente, aquelas coisas que eu sempre peço, que são primordiais para que o nosso conteúdo tenha relevância para o YouTube. Comenta, curte, compartilha, segue a gente, vai aí, coloca aí, ó, se inscreve no canal, coloca aquela fé nesse trabalho que a gente está fazendo com tanto amor, e nós agradecemos a quem? A Deus, porque é Ele que tem nos sustentado para a gente estar aqui e manter esse podcast do amor, porque esse podcast é do amor. Eu vim até de coração, vim toda assim, com amor no coração hoje para falar com vocês. E o meu amor agora vai fazer o quê? Ele vai anunciar o casal de hoje. E o casal de hoje é um casal, como todos que vêm aqui, um casal especial também, né, amor? Lindos. Mas só que esse casal tem uma particularidade, é um casal que ele precisa aprender muito ainda, né? É. Apesar de ter bastante tempo de casado, eles ainda continuam aprendendo muitas coisas, porque não aprendeu tudo, mas eles vão aprender ainda, né? E eu quero anunciar com muita alegria o casal de hoje, Tânia e Renato. É. Ê! Mostra. Somos nós! Somos É. nós! É nós com nós e nós mesmos. Isso mesmo, isso mesmo. E hoje nossa intenção é mostrar para vocês algumas particularidades desse casamento que vos fala e que completou, né, dia 21 passado, 38 anos de vida conjugal. 38 anos lindos, maravilhosos, Muito bons, muito bons. É muitos ou muito? Muito, né? muitos Muito bons, bons. muito bons. É isso. Muito bom. Gente, olha só, aí as pessoas ficam se perguntando assim, né? Como que consegue, né, ter tanto tempo de casamento? E ainda está se divertindo Estão se ainda. divertindo ainda, né? Ainda tem vida abundante ainda E como sendo casal. felizes. E assim, de uma geração, essa geração de década de 85, né, de 90, que muitos aí, né, por conta até das dificuldades, do tempo, das mudanças do mundo, do planeta, do tempo, já se separaram. Nós enfrentamos uma pandemia, né, que muitos casais não suportaram esse tempo, que não cultivavam, né, esse relacionamento legal, essa coisa de estar juntos, viviam mais, longe do que perto, e quando se juntou muito tempo, Viu que não gostava. acabou dando problema, né. Que povo doido. Então assim, é um casamento que passou por essas coisas todas, né, por essas dificuldades, né, por esses empecilhos, né, essas coisas na vida, e que resistiu. Então a gente vai bater um papo hoje sobre como resistir a esses tempos difíceis, né. Como resistir. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: a gente sempre tem falado aqui, né, a gente sempre tem falado aqui, não deixa a coisa, crescer ao ponto de não ter mais solução, né, porque às vezes, assim, nós vamos falar de certas coisas aqui hoje, certas coisas que a gente fala muitas vezes no nosso casamento, que chega, já fala de uma forma que parece que já não existe mais nenhum tipo de amor, de sentimento pela pessoa que a gente está com ela, Em amor, entendeu? até mesmo, às vezes, pessoas que faltam com respeito com a pessoa que está ali com ela há tantos anos, falta respeito Exatamente. ir na frente de outras pessoas. Eu costumo falar sempre assim: "Gente, não faz com que o seu relacionamento seja entretenimento para outras pessoas, para É. as pessoas ficarem rindo". Vocês viram aqueles 2? Nossa, Que que vexame, treta, hein. que Babado, treta! que babado. Imagina, você está numa reunião, assim, aí chega alguém e fala: "Vocês viram que babado, Tânia e Renato se desentenderam nesse". Gente, se desentende na sua casa, na É. rua não, se vira. Então, assim, as dicas de hoje é para isso, como que a gente consegue, né, sobreviver a tempos difíceis, sobreviver a dificuldades, né, e conseguir vencer essas coisas, e não deixar, assim, chegar ao ponto de não ter mais solução. Tempos difíceis no relacionamento, tempos difíceis nas finanças, gente, acontece, tá, com todo mundo. Lá, Acontece se muito. vocês forem ver o episódio 1, vocês vão saber que nós passamos por coisas difíceis,
Mas a gente venceu. Estamos aqui conseguimos vencer. e somos muito felizinhos, né, meu amor? Isso aí. Então, isso posto, né, vamos começar a bater aquele papo, né, Vamos lá. sobre isso, sobre esse tema, eh, e a gente, quer que fique bem marcado na nossa mente, começando na gente, né, na de vocês, como é importante a gente assumir um relacionamento e que esse relacionamento seja para sempre. Não é para parar no meio, não é para ter sofrimento, não é para ter dificuldades, mas que a gente consiga vencer juntos essas dificuldades, né. E não termine mal, né, não termine numa separação, não termine com filhos sendo disputados, disputas de justiça, juízes tendo que julgar algo que não era para estar acontecendo, né. E Esse é outra o nosso coisa que eu acho, assim, que as pessoas também têm que prestar muita atenção. Todo relacionamento começa com muito amor, né, com muito namoro, com muito beijo. Sempre começa assim, ninguém começa discutindo, brigando. E ao longo do tempo as pessoas vão perdendo. Eu acho que perde o encantamento porque fica olhando para o lado, sabe? Comparando a pessoa ou se comparando com outras pessoas ou outros relacionamentos. Estou falando igual uma terapeuta. Olha para mim. Sou demais, hein. Gente, mas é sério, as pessoas precisam parar de se comparar, não somente casais, mas todas as pessoas. Eu falo muito isso porque eu tenho uma rede social grande e as pessoas têm a tendência de se compararem e de uma coisa que é terrível, de, falarem mal das outras, comparar, colocar defeito e fazer aquela coisa desagradável e deselegante que a gente não gosta. E no casamento não é diferente disso. Mas a gente precisa se unir. E nós vamos tocar hoje em pontos ótimos aqui, que vai ajudar muita gente. Vocês fiquem prestando muita atenção e não deixem, gente, de ficar até o final desse podcast, porque a gente tem uma outra dinâmica no final aqui que vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante. Né, meu preto? isso aí. Como é que você quer começar isso? Ué, começa lendo aí que A nós gente combinamos. pode começar desse Pode, desse jeitinho? Já está na hora? já está na Então hora. bora lá. Cuidado com as palavras no seu relacionamento. Palavras matam. Escolha as suas com muito cuidado. Aí, a gente vai falar algumas coisas aqui sobre a Bíblia, né. Eu sei que muita gente acha que a Bíblia não é importante, mas se você parar um pouquinho o seu dia a dia e pensar assim: o que o Renato está falando que a Bíblia é importante? Porque a Bíblia, ela tem tudo que a gente precisa para viver. A Bíblia fala de todos os assuntos, inclusive casamento. A Bíblia fala sobre criação de filhos, a Bíblia fala sobre finanças, a Bíblia fala sobre onde nós vamos passar a eternidade, a Bíblia fala o que vai acontecer com os tempos, com o mundo, então ela fala sobre tudo. Então por isso que a gente vai citar muito aqui alguns textos, né, alguma parte da Bíblia, para poder, dizer para você o seguinte, que é isso aqui que norteia a nossa vida, norteia o nosso casamento. Aí a primeira resposta que eu daria para uma pessoa que já muitas vezes me abordaram a Tânia em relação ao nosso casamento, é a resposta que a gente sempre dá é o seguinte: a gente segue o que está na palavra de Deus, é só isso. Não e o evangelho é uma coisa tão simples, a Bíblia é um negócio tão simples. Às vezes a pessoa: "Não, porque eu não entendo nada que está escrito lá", não, mas é muito simples. Procure alguém que possa te ajudar a entender, As tá. coisas de Deus se discernem espiritualmente, né. Espiritualmente, né. Então se você pede para Deus a resposta e você pergunta, ele vai te responder e com certeza você vai entender, pode ficar tranquilo. Então, como ela diz aqui, ó, como a Tânia, nossa querida Tânia leu, falou sobre essa questão do relacionamento, palavras que matam, a palavra, né, pode matar, destruir o relacionamento. O texto de Provérbios, capítulo 12, versículo 18 diz assim: ó, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Olha, percebam bem, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.
Então, essa questão de palavra, você profere uma palavra e às vezes, assim, você chega em casa cansado, a sua esposa tá ali, sabe, e você já tem muito tempo de casado, talvez com relacionamento desgastado, a sua vida desgastada por questões, seculares, extra casamento, aí ela vai falar alguma coisa para você, você responde com uma palavra ríspida, uma palavra dura, aquilo nunca mais volta, porque já foi dito, né. E sabe o que acontece? Muitas vezes em nós, tanto no homem quanto na mulher, a gente com o tempo passa a esquecer, né, a Tânia mencionou sobre, o início do relacionamento, tudo é muito bonito, é beijinho, é paixão, é amor, é filhos, é apartamento novo, casa nova, tudo é muito novo, tudo é muito bom. Mas com o tempo a gente acaba esquecendo algumas coisas, principalmente, sabe, aquela mulher que lá no início ela caminhou com você, ela perdia a noite de sono com você, ela te ajudava com as suas atividades, muitas pessoas estudavam, as esposas ajudando a pessoa, cooperando, muitas pessoas que trabalhavam, a esposa está sempre ali do lado, cooperando, ajudando, e a mesma coisa o marido, e vice-versa, né. E a gente acaba esquecendo daquela mulher que no início da nossa carreira, ela estava ali presente, abrindo mão até de coisas dela. E da mesma forma, né, o esposo abrindo mão de coisas dele por conta dela. Passou um filme na minha cabeça, amor. Exatamente. Então isso a gente não pode esquecer disso. E muitas vezes a gente esquece e trata a nossa mulher, a gente trata o nosso marido, né, as mulheres tratando o marido, com palavras que matam, Posso palavras falar a duras. primeira? Pode falar. Uma coisa que eu já presenciei. Um marido falando para a esposa: "Você é um peso na minha vida". E o que é que isso faz, meu amor? Gente, quando a pessoa ouve um negócio desse, deixa eu beber água, mata a autoestima da pessoa, tanto de um lado quanto do outro. Você imagina só, que você chegar para uma pessoa que você se relaciona com ela há tanto tempo, vive com ela há tanto tempo e fala que ela é um peso. Meu Você é Deus, um peso na minha vida. Isso não tem volta. Então, a gente já ouviu isso acontecer, não né, amor? pode falar, as pessoas Não não podem pode falar. falar que é um Essa peso. frase é proibida. É um peso, né. E tem outra, né, amor? "Eu me arrependo de ter casado com você". Olha só isso. "Eu me arrependo de ter casado com você". Aí você está matando a segurança da pessoa. Porque quando você fala que a pessoa: "Eu me arrependi de ter casado com uma determinada pessoa", você tira totalmente a segurança da pessoa de não poder contar mais com você. "Não posso contar mais com a determinada É, isso pessoa". aí faz um buraco, né, Que imenso que no diz que relacionamento. se arrependeu de ter casado. Se o arrependimento é assim: "Eu não devia ter feito isso", né, "não devia ter feito isso e fiz". Então, a segurança aí, ó, acabou. Não confia mais, não há mais confiança de que essa pessoa que se arrependeu de ter casado com você, né, não tem mais como contar com ela, porque ela já se arrependeu, então não devia ter casado. Eu É, errei. gente, imagina você, uma mulher, uma pessoa chega para você e diz que: "Eu me arrependo de ter casado com você". A gente vai ter uma insegurança no relacionamento muito grande, muito triste. Imagina, meu Deus, e existe isso. A gente já até presenciou esse tipo de assunto entre casais, porque a gente trabalha com casais há muito tempo. Outra frase que é terrível, quando você fala no mau sentido, como se você estivesse julgando, você diz: "Você é igual à sua mãe". Ou ele fala: "Você é igual ao seu pai", no sentido mal, Ou né. igual a sua mãe, né. É, "Nossa, você é igual a minha sogra". Você é igual a minha você é igual a sua mãe, no sentido negativo, né. Então, gente, olha só, ser igual no defeito é você depreciar a pessoa.
Se fosse igual na qualidade, por exemplo, minha sogra fazia Um arroz, um arroz, um uma frango. macarronada com frango, né. E eu faço o quê, amor? Você faz Galinha frango descabelado, descabelada. galinha, né. Galinha descabelada, mais o Então quê? pavê, Pavê, mais o quê? Só. eu não lembro mais de nada não. Oh, Deus. Não, e aquele negócio que eu faço com Ah, com repolho, repolho e creme de leite, e mexido lá. cenoura e um mexidão. Ah, gente, é Então, muito assim, bom. você Amor. comparar a pessoa na qualidade é uma coisa, mas comparar no defeito, o que acontece? A mãe tinha um defeito, o cara vai e compara a esposa à mãe, o defeito da mãe, trazendo pessoas externas, relacionamentos externos, coisas do passado para dentro do relacionamento. Muito feio. Então, assim, eu fico imaginando, eu penso, né, que esse tipo de expressão, essas expressões que a gente está trazendo aqui, tem mais umas 2 aqui, tem outras, né, que a gente não colocou aqui, mas tem outras. Esse tipo de expressão que, principalmente esse que nós estamos falando, né, que a pessoa, comparar uma pessoa a outra no defeito, é você matar o respeito pela pessoa. Né. Ou seja, não respeita mais a pessoa, porque Comparar é você tem um falta de defeito respeito. igual É, da sua mãe. Eu não quero esse defeito aqui em casa, porque parece com você, parece com a sua mãe. E trazendo, heranças, né, coisas que ele deve ter visto no passado ou ela, né, sim. que não perdoou a pessoa, não liberou perdão ou então criticava esse tipo de comportamento para trazer para dentro do relacionamento. Ou seja, uma coisa que já era para ser deixado no passado, É né. tão triste, né, porque o respeito é uma coisa que precisa existir no casamento desde o primeiro dia de namoro. Primeiro dia. A pessoa que desrespeita no primeiro dia quem está começando a namorar e no primeiro dia você toma cuidado, porque isso só vai a tendência é crescer. Então você tem que tomar muito cuidado, colocar um freio, bater um papo bem sólido, bem batido, para que isso não aumente, né, a falta de Ou de respeito de respeito. uma pessoa com a outra, seja quem for, o marido ou a mulher, não pode. Uma dica que a gente pode dar para vocês aí com relação a respeito, gente, é o seguinte: você observar bem as atitudes da pessoa. Por quê? Homem, né, pessoa do sexo masculino, ele precisa ter atitude de homem, né. O que que eu por que que eu digo isso? Porque às vezes você vai casar com um adolescente E de pegar o 30 menino para anos, criar, né. de 30 anos. Porque ele talvez tenha recebido, uma educação que ele não evoluiu como homem, ter hombridade, ter responsabilidade, ter senso de liderança da sua casa, entendendo que ele é o cabeça, senso de provisão da sua casa, né. Porque às vezes você acha a pessoa a coisa mais linda, sabe esses tipo, eh Gato. não é gato, gato é da nossa época, É o falava que gato. é. Hoje é outra coisa. Hoje é negócio de Uber, como é que é? não, como é que dá o nome? Heterotop? Heterotop, esse tipo de coisa. Então, assim, o cara pode ser um heterotop, sabe como? Pode ser aquela barbinha pretinha, bonitinha, toda certinha, musculoso, bonitão, mas se ele não tiver hombridade, se ele não tiver jeito de homem, eu digo homem, não estou relacionado à questão nada não, falando de hombridade mesmo, ele ser uma pessoa que tem uma postura de assumir uma família, uma postura de ser o provedor da casa, sabe, aquele cara que acorda cedo, aquele cara que encara o leão todo dia, homem. Que vai encarar as crises que vão vir, as crises tanto econômica, financeira, de casamento, enfim, as crises que vão vir na vida dele, da família, ele precisa ter esse jeito e a mulher conhece isso. E da mesma maneira, o rapaz, né, ele ter essa noção de uma mulher, né, como é que é o jeito da mulher? Ajudadora, aquela mulher que coopera, aquela mulher que está junto com ele, entendeu? Senão ele vai você imagina a tragédia que vai ser, uma pessoa que não tem essa condição de hombridade, né, de ser Casando com a provedor, patricinha casando com uma fútil. pessoa que também daqui a pouco
E quando aprender, pessoal, aprende muito O tarde. tempo já passou. Aprende muito tarde, aprende com 40 anos a ser homem. Ué, já passou. Eu sempre digo o seguinte: a ampulheta vira com 40, né. Vai virar assim, ó, tuf, tem mais Amor, 40, tô pensando aqui que eu casei com você com 21 anos, você já era muito homem. já era. Já Mas era. é a Eu década, te falei que eu estava grávida, você é o estava tempo, deitado no é sofá o dormindo tempo. de tarde, depois de ter ido procurar emprego, lembra? Lembro, eu estava Aí eu desempregado, falei: eu estava "Rapaz, você tá desempregado. dormindo, o exame deu positivo". Você falou o quê? "Uai, que tem? A gente Ué, antecipa o eu casamento. vou ser pai, pronto. Você é pai E do meu vamos pra cima, filhão, meu Renatinho". e vamos pra cima, Ai, que saudade desse e menino, vamos pra cima. desse Outra Renatinho. coisa aí, amor, fala aí pra nós. Uma frase difícil, gente. Olha, é quando a Eita, pessoa fala com a outra assim: "Olha, eu não posso contar com você para nada". Olha que pesado. A gente tem coisas para decidir, a gente tem coisas para fazer. Às vezes é uma coisa em casa, uma tarefa difícil que precisa dos 2. Aí a mulher diz para o cara assim, ou o cara para a mulher: "Eu não posso contar com você para nada". Tá aquela plasta assistindo televisão e não ajuda. E aí, meu amor, como é que mata a resolve? confiança, Isso acabou a mata. confiança, acabou a confiança. Então, olha só, vamos falar dos 2 lados, né. Sim. Um lado, eu não sei se você já tiver essa experiência. Chega pro camarada e fala assim: "E aí, você trabalha?" Fala: "Trabalho, trabalho pra caramba, trabalho no ramo da indústria". Beleza. "E sua esposa?" "Não, minha esposa não faz nada não. Tô gostando desse rumo, amor, Ela dessa trabalha em prosa. casa, ela é do lar, ela não faz nada Não, não". quando fala que não faz nada, é difícil, tá? Então, é isso que nós vamos falar, Aí dá briga. porque, rapaz, a mulher que ela trabalha em casa cuidando da casa, da família, ela trabalha muito mais do que um cara que cumpre 8,8 horas, Aleluia, quarenta e Deus. quatro horas Fala, semanais. Jesus, na vida dessas pessoas. Por quê? Gente, tem mulher que tem o privilégio, né, de ficar até tarde, dorme um pouquinho até mais tarde, mas dorme bem tarde que tem que fazer as atividades dela e tal. Mas tem umas que dorme cedo direitinho, vai, acorda cedo. Tem umas que o marido ele não foi criado, né, às vezes não teve a criação de acordar cedo, de fazer o café, de fazer um negócio, botar um pão na mesa. Agora deixa eu falar um negócio aqui, não esquece seu raciocínio Hum, não. A gente lá em casa é assim, que nós estamos falando aqui de nós, né, então eu vou falar o que que acontece. Eu não gosto de acordar cedo e durmo tarde. E de manhã quem faz o café é ele, gente. Ele faz o café, café de macho. mas só Um só o café café também. gostoso. Só café também, pega um queijo lá e come, ou faz um ovo mexido, uma Eu me banana viro, me cozida, ele viro. se vira e vai viver a vida dele, trabalhar, vai fazer o que ele tem que fazer. Mas isso não s eu sei no meu coração, e vou falar isso aqui de público agora, eu sei também que ele tem a vontade e o sonho de que também quando ele acordar às 6 horas, a mesa de café já está posta. Só que eu não sou essa mulher que dorme cedo e acorda cedo. E isso me diminui ou diminui, na minha visão, as mulheres que fazem isso? Absolutamente não, acho lindo. Só que as pessoas, gente, coloca isso na mente de vocês, pessoas são diferentes. Tem pessoas que dormem cedo, a E mulher dorme cedo e tá faz tudo o bem, café tá tudo lindo, coloca certo. aquela mesa linda para o marido. É lindo, mas eu não sou essa pessoa. Mas eu, em compensação, eu faço outras coisas. Eu Essas coisas sou não tem regra para isso, ajudadora, né, não tem sou regra. companheirinha, Isso né. não tem regra para isso não. Então, assim, a gente não tem esse negócio não. Agora, Eita. o que eu estava falando é o seguinte, tem homens, né, que não tem essa questão de acordar cedo, de fazer um café. Ele acorda, ele vai enquanto ele está se arrumando, a mulher pula da cama, arruma as crianças, arruma o café, arruma a mesa, Tem. senta, tal, todo mundo toma um cafezinho. Pô, legal, eu acho isso bacana, assim, a família que se junta na mesa para tomar café, né, eu acho bacana. Mas se não acontece isso também tá tudo bem, é questão de acordo, é acordo. Então, às vezes, o cara, ele exige, é como se fosse uma exigência, porque eu fui criado assim e vai ter que ser assim. Só que a esposa também não foi criada assim, diferente. Então vocês têm que entrar num acordo. Então, como a gente fala assim que
o cara fala: "Não posso contar com você por conta dessas coisas", e principalmente que ele diz sempre assim: "A minha mulher não trabalha não, ela fica em casa". Ela trabalha, como eu estava falando, não ela trabalha só 8,8 horas não, 10 horas por dia, né. Aí você conta as 8 horas da legislação, do CLT, o mais 1 hora de transporte e tal, e beleza. Só que ela tá o dia inteiro fazendo uma coisa, fazendo outra, cuidando de menino, buscando menino na escola e tal, né. Trabalha muito. Então, essas coisas a gente não pode dizer que eu não posso contar com você com nada, porque a esposa trabalha às vezes muito mais que a gente. Da mesma forma o seguinte, quando a mulher chega pro cara e fala assim: "Eu preciso que você ponha uma luminária para mim. Dá para você botar uma luminária para mim, meu amor?" "Tá bom", e você não põe a luminária. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, e não precisa ser especialista em gelo eletricista botar uma luminária não, é só 2 fios, no máximo 3, né. Então o cara não pega a escada, ele não e passam dias, dias. Aí você chega na casa do cara, tá lá a porta do armário quebrada, caindo, ela pede: "Amor, faz pra mim", o cara não faz, ele não tem a capacidade nem de fazer e nem de contratar uma pessoa, né. Aí ela vira pra ele assim: "Não posso contar com você pra nada", não fala isso também, É. né. Não fala isso. E, essa questão aí, quando você fala isso para o seu cônjuge, para o seu marido, sua esposa, você mata a confiança. Porque não dá, é um negócio assim, eu digo ele está dizendo o seguinte: "Eu não confio mais em você para nada, porque você é um imprestável. Você é uma pessoa que não serve para nada. Eu não posso contar com você para nada". E agora Isso é muito chegou a hora complicado. da gente mudar isso. Tinha mais coisa por aí, mas Tem muita coisa por que aí. a gente Nós agora vê nós vamos falar sobre aí depois o pessoal pode comentar lá no coisa, de botar lá. Bota preferência. lá, pessoal, "Ah, eu tem mais coisa, Renata e Tânia", você bota tá, 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 Isso. tá, tá. Isso aí, amor, tá ficando bom É, tô esse ficando bom nesse negócio. troço, eu tô ficando bom nesse negócio de rede social, tô ficando bom. Tá blogueiro homem. Compartilha, escreve lá depois, tá, fala assim: "Ah, É, comenta. faltou isso, faltou aquilo", E coisas assim do até dia a vocês dia. podem colocar, a gente lê, tá, gente? Comentários sobre alguma coisa que a gente tenha falado aqui que ajudou vocês ou coisas que vocês acham que nós esquecemos, pode falar, a gente está aqui para isso. Agora vamos ver como pequenas mudanças curam. Veja bem, nós falamos a primeira frase aqui foi: "Você é um peso na minha vida", e agora a frase é: "Vamos resolver isso juntos". Olha isso, gente, Isso é muito bom. fortalecendo o que? A parceria, né, do casal, fortalecendo a parceria. A gente é Isso muito assim, né, é amor? importante. É, É, a porque gente sabe é por quê? Eu vou dizer para você por que que é importante. Às vezes isso aí acontece, isso aí nós vivemos num mundo cheio de desafios, todos os dias tem muitos desafios para todo mundo. Desafios pequenos e desafios gigantescos, né. E muitas vezes você não consegue chegar e resolver esse desafio. Seja desafio no mundo, da sua vida de trabalho, seja uma enfermidade grave que você precisa vencer, e você precisa ouvir uma palavra de apoio, uma palavra de companheirismo, tipo assim, nós estamos junto nisso. Não tem coisa melhor, gente, que você ouvir de uma pessoa assim, você chega em casa meio cansado, meio preocupado com aquilo que pode ser que aconteça, quando você né. chega assim, o que que eu faço? Você Conta só pra ele. abraça, abraça: "Amor, vai dar tudo certo. Deus está no controle". E Deus está no controle mesmo, Deus está no controle mesmo. Então Deus ele faz todas as coisas, ele resolve tudo, entendeu. Então, quando a gente fala assim, que nós vamos resolver juntos, olha a diferença que faz do que você falar que é um peso na vida da pessoa. Olha a diferença, é totalmente o oposto. Você pensa bem, a luta está aí você ouve a seguinte palavra do seu marido, da sua esposa: "Nós vamos resolver juntos, estaremos juntos com isso. Nós vamos descer juntos, vamos resolver isso juntos e vamos sair disso juntos". Isso é um Olha, verdadeiro alívio que na alma, maravilha. né. Aí eu vou ler um texto para vocês aqui, ó, nós falamos da Bíblia, a Bíblia tem tudo, né. Eu vou ler esse texto todo, tá até escrito aqui no meu papelzinho, na minha cola. Olha só o que que diz, tá. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair,
o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Vamos pular aqui a esposa ou o esposo, tá? Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Vou dar uma paradinha nesse ponto aqui. Tem um programa na televisão que passa na televisão, essa televisão paga, né? Largados e Pelados. Meu Deus. Vocês já viram isso? Largados e Mas Pelados. lá não é casal, né, Não, gente? é gente, não é casal, mas eu tô Mesmo dizendo o seguinte, assim, que se a coisa tá fria, eles se juntam, todos eles numa barraca, um pé do outro, para poder se aquecer. Por isso que o texto fala: se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Não tem como. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Agora, o mais importante desse texto, no último versículo aqui, ó. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Procura fazer isso na prática. Pega um cordão e dobra 3 vezes para ver se ele rompe com facilidade. E quando o texto fala de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, né, o grande sábio Salomão, ele diz aqui o seguinte, que essa terceira dobra é você, seu cônjuge ou sua cônjuge, seu esposo, sua esposa e Deus. Deus. Então, vamos resolver isso juntos. Não deixa o seu cônjuge sozinho na luta. Fala que você está com ele, que você está com ela, que vocês estão juntos. Isso cura. Próximo tópico. Eu confio em você. Quando você fala para a pessoa assim: "Eu confio em você, vai dar tudo certo", isso aumenta a confiança. E o texto, Aumenta a segurança da a vida da pessoa, segurança. né? A pessoa fica mais segura de saber que você confia. Vamos dar um exemplo disso bacana? O cara sai, tem um projeto, o casal tem um projeto. E o cara fala assim para a esposa: amor, eu vou investir nisso, eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse recurso, depois de muito acordo, né? De conversar bastante, porque casamento é acordo, tá? Na EBD domingo passado nós aprendemos o quê? Que o homem não pode tomar decisão sozinho, não. Ele tem que tomar decisão em conjunto, que os dois são uma só carne. O que faz um sofrer, o outro também sofre, né? Isso. Então, o que acontece? O homem vai, senta, conversa e diz e joga o desafio na mesa para a esposa, para sua esposa, para sua mulher, né? E ela chega assim e fala assim: eu confio em você. Vamos fazer junto que eu confio, vai dar certo. Eita, aí sim. Olha que segurança que essa mulher ou esse marido passou para o seu Um cônjuge. passou para o outro, Um né, passou para o outro. com que Vai, confia. vai que vai dar certo. Vamos lá que vai dar certo. E ele fala aqui o seguinte, lá no livro de Provérbios. E se você puder ler depois esse livro de Provérbios, especialmente o capítulo 31, é o último capítulo do livro de Provérbios. Ele fala sobre uma coisa importante, fala sobre mulher virtuosa, né? Na minha leitura bíblica eu acabei essa semana, Mulher virtuosa, é Provérbios. um negócio assim que toda Bacana. mulher, ela deve ler isso para ver Que você já leu para mim em como é que é público. maravilhoso, Foi verdade. tão lindo, fiquei toda metida. Aí o texto fala assim, ó, no versículo 11 do capítulo 31, o seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Podemos dizer Amém. o seguinte: a sua esposa tem plena confiança nele, e a miséria jamais chegará à sua casa. Troca de confiança, um confiando no outro, prosperando junto, brigando junto por um objetivo. Então, às vezes, as pessoas não têm isso, não têm essa percepção da confiança para aumentar a segurança do casamento, né? Tem que ter essa questão da confiança, um confiando no outro. E muitas coisas que a gente está falando aqui é mostrar que eu penso que tem um curso que chama Casados para Sempre, que ensina alguns desses tópicos. Então, se É, vocês têm essa vontade de aprender mais, o curso Casados para Sempre, ele não tem nada de denominação, nem qualquer pessoa pode fazer, entendeu?
Então procura, porque vocês vão aprender várias coisas que a gente também aprendeu. Isso que a gente está falando aqui, nós também aprendemos um dia, porque a gente não nasce sabendo, né, a gente aprende É. pela vida. E reforçando, não é religião, gente, não é É, religião. São ferramentas para que a gente possa crescer no nosso casamento. é, Porque eu não acredito, olha aqui para mim, eu não acredito que você casou para separar. Eu não acredito. Eu não é, acredito que vocês chegaram num momento desse de uma só carne, de estar junto, ter relacionamentos para separação. é. Eu Monta não uma por casa, é que uma que trabalheira danada, é, vestido de noiva, e arruma tudo, e gasta dinheiro para depois separar. Não tem sentido. existe uma É um música daquele investimento daquele poeta lindo. brasileiro, né, que ele foi assim: "Se foi para desfazer, Para que que fez? para que fez?". Então, assim, eu não acredito que o cara casa com uma esposa, a esposa casa com um cara para separar. Alguma coisa aconteceu, algum problema deu. Então, esse curso Casados para Sempre é uma ferramenta que vai poder ajudar a gente, né, a manter esse casamento. Então, a confiança aumenta a segurança. Você quer ver outra coisa? Agora vamos mudar um pouquinho a questão. Eu falei de investimento, né? Falei de sonho, mas é aquele negócio né? O cara às vezes, aí a Bíblia fala, eu não estou lembrando agora a referência, mas depois você procura, que nós devemos fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. E muitas vezes a gente dá carona, né? Para uma amiga de trabalho, ou a gente dá carona para um amigo de trabalho, ou pega carona com um amigo de trabalho, né? Então, começa a gente ter uma dificuldade. Aí o que acontece? Muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, elas ficam inseguras em relação a isso. Aí procura amiga para falar, né? Amigo, eu tô achando. Aí a segurança do casamento foi embora. Então, assim, a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Essas coisas a gente tem que ter muito cuidado para isso. Muito cuidado, porque uma pessoa vê, aí comenta com o outro, né? Aí chega no Não, ouvido da lembra, esposa. você lembra aquela vez que foi quem? Foi a Valmez, nossa amiga, que viu você com uma mulher em outro país? Lembra disso, amor? Não, Ela país. foi para, acho que foi para o Uruguai, para o Paraguai e viu você com uma Eu mulher. estava no Uruguai? Eu não me Não lembro de era ter ido no você, Uruguai. era, eu lembrei disso agora, que doideira, Ah, gente. é, não. Ela falou: Tânia, nós vimos o Renato está viajando?" Falei: "Claro que não, Renato está aqui." "Tânia, nós vimos um Renato com uma mulher, um Renato beijando uma mulher num shopping no Ó, Uruguai." ó, Você lembra disso, amor? não lembro Você não não. está Não lembrando, tô amor? lembrando não. Você não Caramba! comentou isso comigo não. Claro que foi. E Minha aí, ó o cabeça problema, ó a confusão, ó a meu confiança, Deus, eu irmão. lembrei disso Ainda bem que agora, tinha muito confiança, né. aleatório, gente, Ainda bem calma, que muito existia aleatório isso confiança, aqui. tinha confiança e tinha segurança. Meu marido faz Era isso não, minha filha, sai pra lá. eu, na verdade, gente, eu digo pra você uma coisa, sabe aquela história do vale não sei o quê, vale pelada, vale não Vale sei o quê, night, negócio de vale vale. vale "Mas hoje é nada. meu dia de ter minha confraria", rapaz, não tem nada disso. Eu não tenho confraria, eu tenho minha mulher, eu fico com ela o Ô, tempo inteiro. glória! Eu não quero saber disso não. Se eu não pra que eu casei? Então pra quê? Se não for ficar com ela, eu vou ficar com um monte de homem, negócio de confraria, rapaz, eu quero saber de confraria, quero ficar com a minha mulher, né. Que coisa Então isso mais aumenta a linda. confiança, fala isso, aumenta a confiança no seu relacionamento. Posso Próximo querer? tópico, Próximo aí, você que vai falar. você faz diferença na minha vida, é isso que eu quero Olha, falar, eu quero que falar. coisa mais linda, reforçando o amor, né. Você faz diferença na minha vida. Gente, pensa assim numa pessoa que precisa da outra, é eu e Renato. Toda a diferença na minha vida, tem gente que fala assim: "Vocês ficam tão junto que fica parecendo com o outro." Eu não sei nem que, né, gente, só se for a cor da barba dele com a cor do meu cabelo, porque Pode ser, parecido a gente não é, mas a mas gente é o acaba jeito, é o jeito, ficando meio com fica jeito um parecendo do o jeito. outro. Eu pego as manias dele, ele pega as minhas, ele pegou um pouco das minhas braveza, que ele não era tão bravo, hoje ele é mais bravo, mas aí balanceou assim e ficou tudo ótimo. Completude, né, Isso faz o quê? Reforça o quê? reforça o amor. O amor. Aí eu botei aqui um texto romântico. Ih, amor, vai escapar Rapaz, agora esse tô podcast, falando pra hein. vocês que a Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. Quando vocês quiserem saber sobre relacionamento de homem com mulher, lê o livro de Cânticos, Cantares de Salomão, né. Puro namoro. Cânticos.
puro. Olha o que que ele fala aqui no Cânticos 1, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Tá vendo, Alexandre? Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Eita! A fragrância dos seus perfumes é suave. Imagina que perfume deve ser bom demais. Poema da Aqueles um Poème Lancôme. da Lancôme Oh, meu e Deus. outros mais aí, né. A fragrância dos seus perfumes é suave. O nã O seu o nome. seu nome é como perfume derramado, que exala, né, aquela coisa maravilhosa, Renato. aquela coisa linda. Não é à toa que os jovens ou as jovens o amam. Eita! É, não é à toa que o cara é ou é ela, né, ou pode ser serve para os 2 isso aqui. Então, assim, reforça o amor, isso é amor, gente. A Bíblia fala de amor também, de relacionamento entre casal. Então, assim, você faz a diferença na minha vida. Coisa linda, né. Só você ouvir isso Fiquei do seu marido? romântica agora, amor. Ficou? Quero ir embora para casa. Imagina, você ouvir do seu esposo ou da sua esposa: "Você faz a diferença na minha vida". De preferência com lágrimas nos olhos, emocionada. Imagina, que coisa Nossa! maravilhosa. Tá. Ah, é muito, né. Eita! E a outra, Eu vejo o seu esforço. valorizando um ao outro. Eu vejo, amor. Olha para mim. Eu vejo o seu esforço. Você vê, né. Eu também vejo o Vejo. seu. Amém. E nós temos uma característica, gente, eu não sei, às vezes eu fico pensando assim: o "Que que eu estou fazendo da minha vida? Ser tão perseverante, insistir tanto nos trem igual eu faço", né. Mas, eu sou assim porque o meu esforço é reconhecido, da mesma forma ela. Então, assim, se seu esforço, se a pessoa mais importante da sua vida, que é seu cônjuge, biblicamente falando né, deixe o homem, pai, mãe, iniciar sua mulher, os 2 serão a sua carne. Prioridade: esposa, filhos e dirigir a casa. Então a esposa é a prioridade, ela é prioridade. E essa pessoa que é prioridade, ou que deveria ser, ou que deve ser prioridade na sua vida, ela ver, acompanhar e valorizar o seu esforço, cara, Deixa eu falar uma coisa para vocês. não tem como. Muitas vezes o casamento vai caindo, né? A pessoa se aborrece com o outro, o sol se põe sobre aquele aborrecimento, vira a noite e aquilo não é resolvido, não é conversado. Gente, saibam que isso destrói o seu relacionamento. Por isso, eu te dou um conselho que não é só de uma pessoa que tem o temperamento forte e que fala as coisas. É um conselho de uma pessoa que vive isso na prática e quer ensinar para quem não sabe. As coisas precisam ser faladas. As pessoas precisam conversar. Com amor, sabe? Chama o seu marido, coloque ele na sua frente na mesa, bota uma garrafa de café, um biscoitinho de leite condensado, fica ali petiscando e chama ele para uma conversa e olha no olho, sabe? Sabe por quê? Quando você conversa e não olha no olho da pessoa, você não vê a intenção do coração dela. E a intenção do coração a pessoa deixa passar pelo olhar. Até mesmo quando a pessoa mente, você percebe no olhar. Vocês já viram que tem gente que você vai conversar, a pessoa fica olhando para baixo, para o lado, para cima, não É. olha, às vezes numa discussão, até de trabalho, numa coisa que você precisa resolver, a pessoa não olha no seu olho, ali muitas vezes pode ser timidez, tá, gente? Não vou dizer que tem pessoas que não são tímidas a esse ponto, mas também tem muita mentira escondida. Então, se você no dia a dia, né, meu preto, você vai conversando, você olha no olho, quantas coisas lindas você vê naquele olhar, né, amor? Lembrei agora do dia que você quis ser romântico, lembra? Eu plagiei uma música, né, isso foi pior. Plagiou uma música e depois nós fomos no restaurante, ele pegou na minha mão e quis ser romântico. Quando ele olhou no meu olho assim, aquilo foi eu comecei a rir. É É, porque porque ele pegou na mão, ele queria fazer um movimento do romantismo, assim, ó. Ó, tem cara que é bom nisso, né. mas ele não rolou não, gente. Comecei a rir, atrapalhei o trem Tem cara que é todo, bom mas nesse foi troço. ótimo. É.
Agora, o que ela falou Mas eu vi o aqui, seu esforço. viu? Então, Vi? reconheceu, né? Dá para você ver o que ela falou aqui sobre a questão da ira, né? Isso está no livro de Efésios, capítulo 4, 26, que ele diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, e não se ponha, não permita, em outras palavras, que o sol se ponha sobre a sua ira. Sabe por Exatamente. quê? Quando você é um negócio interessante isso, porque o sol, se você pôr uma semente hoje na terra, e o sol se pôr sobre aquela semente, um dia ela vai germinar e vai começar a brotar, e daqui a pouco ela vira uma árvore. E quando Paulo escreveu isso aos Efésios, ele diz o seguinte: é lá? É lá. É. Quando Paulo disse aos Efésios isso, ele falou o seguinte: olha, não deixa o sol se pôr, ou seja, não deixa esse negócio virar para outro dia. Porque se virar para outro dia, essa ira vai passar a um rancor, vai passar depois a um ódio e depois fica Porque irrecuperável. cresce, né? Cresce, vai Germina, crescendo, vai germina. germinando. Então, valorize o esforço do seu amigo, do seu amado, do seu querido marido, sua querida esposa, seu querido marido e mulher, né, que tem que falar. Marido e mulher. Valorize o esforço dele. O cara chega, você, rapaz, você é um campeão, você é lindo, você é maravilhoso. Tá se esforçando, valoriza. É. Valoriza o esforço dele ou dela. Nunca diga para sua mulher que ela não faz nada. Nunca diga, porque ela faz muito. Ela faz muito, ela tem muitas coisas para fazer. E às vezes a mulher está em casa, o cara fala: "Você é um imprestável, você não faz nada". Fica o dia inteiro cuidando da casa do cara. E a mesma coisa a mulher, quando ele chega em casa cansado do trabalho, não valoriza o esforço do esposo, não valoriza o que ele faz, né. E às vezes o cara, sabe o quê? Ele não é romântico, né. Ele não é romântico, a mulher gosta de romantismo, né. Todas as mulheres gostam de Gosta, romantismo. gosta. Aí, pô, o cara faz negócio, ela olha pra assim: "Rapaz, você não presta pra nada mesmo, você nem isso você sabe fazer". Não. Mas não é meu caso não, nem você sabe fazer. Porque, rapaz, você não sabe fazer uma poesia. Eu fiz uma coisa, né, eu peguei um negócio, escrevi: "Vou escrever uma poesia pra ela, acho que ela não sabe dessa letra". Aí Achou botei que eu era, assim, ignorante é, musicalmente. eu botei assim: "Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você". Eu escrevi, eu falei: "Ela vai achar que fui eu", Palmas, mas não palmas era. para a cara de pau da Mas na pessoa. ela falou: "Essa música aqui eu conheço, esse cara é de Minas, é Beto Guedes". Ela riu, né, eu falei: "Mas é o que eu pude fazer, é o meu limite, só sei fazer isso. Eu só consigo ser assim, esse romantismo meu vai ser isso aí". Então, gente, mas isso é legal. Até essas deficiências a gente consegue administrar se tiver acordo, né, se tiver esse respeito, se você valorizar o esforço. Às vezes o cara, assim, ele não é de fazer isso, né. Aí ele passa na rua, né, eu tô falando muito, né. Ele Microfone. passa na rua e pega lá uma flor, tenta lembrar de alguma coisa, lembra do dia da esposa, do dia do casamento dele, enfim, e pega e leva. Aí a mulher recebe aquilo ali, em vez de valorizar aquele esforço dele, de ter feito aquilo, porque ele não é um cara romântico. Ela fala assim: "Nossa, mas que porcaria é essa que você trouxe pra mim? Isso é coisa que você Deus me livre, faça", não, não. entendeu? Então, mas isso acontece, né. Isso vai machucando o cara, vai machucando o casamento, vai desgastando o relacionamento. Então, Verdade. valorize o esforço, veja o esforço do cara ou da cara e valoriza. Isso aí. Então, nós chegamos ao final dessa primeira parte, agora nós vamos Rapaz, já fazer acabou o tempo, já, meu Deus. nós vamos agora fazer um quiz de casal, É com isso muito que fala? quiz, é. É, rapaz, que coisa. Perguntas e vamos ver se a gente se conhece, né. Vamos ver o que que a gente vai acertar. Vou falar uma coisa para vocês, não tem prêmio, não tem, como é que eu vou falar, a contagem de pontos, então, sucessivamente, É, nós também já não tem prêmio. não tem prêmio, não tem É só nada, para né. a gente se divertir, para vocês conhecerem um pouco da gente e para aqueles que acham que isso aqui é um casamento fake, vocês vão saber agora se é ou se não é. Tá lançado o desafio, É, mas isso para ver aqui se a não gente conhece mesmo um ao outro. Em não é muitas um coisas a gente vai discordar, isso ou é natural. na verdade é um joguinho para assumir seus problemas, né. É, mais ou menos, um pouquinho Se o disso. cara assume mesmo o que que ele é, né. É isso aí, vamos Você que vai começar então? sortear? Você sorteia um e eu sorteio um? Vamos lá, eu começo então. Então vai.
Ó, gente, aquela história do eu, ó, eu vou colocar, se for ele, eu vou colocar ele, se for eu vou colocar eu. Amor, sem confusão, que você é meio atrapalhadinho, né. Esse aqui eu não sei responder não. Ixi, Vamos ver se é eu mesmo. Quem é mais estressado? acertou. É aqui no meio, o Alexandre já falou, ó. É, tá certo. Pega com a outra Olha mão. lá, ó. Ent Ela. é, eu. Acertamos, ó. Acertamos, 1-0. Pontinho. Vamos lá. 1-0 pro casal, né. É, Cadê o papel? Você botou aqui de tá aqui volta, embaixo. não, né. Não, tá aqui, separado. Quem dirige melhor? Ponto pra nós. Eita, que nós somos bom nesse trem. Agora é eu, Nós né. somos bom é você, vai. Eh, quem se apaixonou primeiro? Eu. Acho que fui eu. Acertamos de novo. Tô botando errado. Gente, não, certo aí. Não, botando errado a posição da É, porque você plaquinha. pode pôr com a outra mão, vai ser melhor. Então vamos lá. Pega o negócio com a raquete do Natan e da Fefê com a outra mão. Vamos lá. Quem é mais ciumento? Nós estamos rapaz, nós somos muito bons nós 2, vai. Não combinamos não. Combinamos nada não, é verdade. Vamos ver se nós vamos errar alguma coisa, hein. Vamos lá. Quem é mais amigo dos outros? Vai você agora. Eu não sou amiga dos outros não. Não é, mas Você eu é sou mais, mais, eu sou mais, é. sou mais Quem dorme mais? Ah, desculpa, eu mesmo, é acabei você, de ué. falar, Pô, 10 horas, acabei de falar. 10 horas, por 10 horas, aí, ou todo mais. dia. Agora é quem? Eu vou pegar um. Vamos lá. 10 horas também Quem é não. mais preguiçoso? Com certeza, Não erramos nada ainda. nada. Ainda bem que aquilo ali que eu ia errar, eu tinha acabado de falar. Quem demora mais a se arrumar? Nenhum dos 2. Não, Hoje em dia eu não demoro mais não. você. Ah, coisa E de 5 minutos. perdemos a hora hoje do podcast, ué. Não perdemos. Alexandre, nós perdemos a hora? Perdemos. Não, tá, falou Ele tá lá. falando não, mas eu tô Falou. falando que Não sim. perdemos nada. Agora eu? É, Olha lá. Quem chora mais? ela. Com certeza. Tira aí. Tá quase acabando, tá, gente? Sejam fortes. Quem cozinha melhor? Com certeza é ele. Ainda bem que a gente não mente pra nada. Vai. Agora vamos lá, hein. Vamos fazer Tô tudo? sem óculos. Quem é mais vaidoso? Faço até procedimentos lá com a doutora Camila Bello. Tô precisando. Agora nós vamos fazer blefaroplastia. Agora é você. Doutora Camila, fica esperta aí, hein. É nóis. Só que eu tô com um pouco de Quem é medo. mais atrapalhado? Mais atrapalha. É eu mesmo. Já quebrou xícara aqui, derruba tudo, é uma bênção. Vai. Alexandre, quando ele chega, já fica apavorado. Quem é mais carinhoso? Ih, é eu? Sim. É, Eu sou eu. sou, mas não sou muito não. Tá precisando ficar. Vamos discutir a relação aqui agora? Mais tarde. Eu, né? Você. Não, você tem Vamos que dar lá. um Quem come queijãozinho. mais? Eu boto o pé, você. Quem Ah, come mais? primeiro erro. Ué, Claro que você come mais do que eu, amor. não, não dou Amor, você essa come não mais não do que eu, não não, amor. tem que conversar depois. Amor, você come mais do Vamos que eu. pesar a comida. Então vamos tirar nenhum dos 2 aqui? Os 2 comem junto, igual? Não, então tá bom, ela e eu, pronto. Tá. Eu não como muito não, mais do que você não. Você come mais do que eu. Você é Pra mim maior. não é pecado comer mais que o outro não, hein. Quem canta melhor? Com Nó, certeza sou eu. absolutamente. Eu sou igual uma taquara rachada. Vai. Quem fala mais ao telefone? Eu tenho 3 irmãs que moram na Europa, gente. Eu fico Horas, conversando horas, com horas no telefone, horas. Liliana, que agora Liliana tá parada também igual eu, aí nós ficamos batendo papo, gente, é normal isso. Ai, Deus. Quem é mais esquecido? Alexandre, quem é mais esquecido? É eu. Deixou o óculos aqui, a criatura. Quem é mais competitivo? Ele.
Ah, meu filho, não gosta de perder nada, né, meu preto? Não Gosto gosta não. não. E agora eu. Tá acabando. Com a gente. Quem demora mais no banho? Ah, eu acho que Botar de lado aqui, nenhum dos 2. a gente não demora não. A gente não fica nós não somos esse casal de demorar em banho, essas Não, não é coisas, a rapidinho. gente toma banho Toma rápido, direito, tá. Mas a gente toma não banho demora não. direito, que a gente é Quem é limpinho. quem é mais sonhador? Aí eu. Eu acho que eu sou mais Com sonhador. certeza. Nossa Deus, já comprou mais de 400 terreno, menino, depois teve que vender. Sou Sonha, sonhador. sonha e tenta realizar. Último, vamos ver, hein. Quem é mais engraçado? Você acha que é eu? Não, é eu. É você. Ele Eu faz gente, ó, agora eu vou falar aqui, acabou, eu vou falar uma coisa do Renato que ele imita todo mundo, tá. não. Ele imita, ele sabe imitar, mas ele tem um defeito, ele imita, a gente pede para ele imitar de novo, ele não repete. Isso é uma coisa que eu tenho contra você, vou dizer aqui de público, porque se você imita, você tem que imitar de novo. Mas sem ganhar Porque nada, ninguém paga nada, ah, ninguém mas fica a gente imitando. pelo menos a gente fica Ah, feliz ninguém com a paga nada. imitação. Ué, tá bom não? Receber, ué. Não É tá. isso. É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Uma coisa que a gente quer falar muito aqui, nesse podcast que a gente se abriu mais um pouco para vocês, é que não tem nada disso de fingir nada. A gente é assim mesmo. O nosso dia a dia, os nossos amigos, as pessoas que estão próximo da gente, todo mundo conhece a gente e sabe que a gente é assim mesmo. E às vezes quando alguém desconfia de alguma coisa por causa do no Instagram, dos nossos carinhos, dos nossos momentos, de quando a gente está junto e a gente sempre fala isso, né amor, a gente se basta muito. É porque é assim gente, o amor ele pode durar, tá. O amor ele pode durar 30 e tantos anos, o amor ele pode ficar melhor. Além de durar, o que eu quero dizer para vocês, o amor ele aumenta. Ele nasceu para ser bom, para aumentar, tá certo? Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas passa de 60 anos, né, aquela coisa do sexo, não sei do que vai diminuindo". Pode ser até que diminua um pouco, gente, mas é tão prazeroso quanto, ou melhor. Porque a gente se cuida, que a gente gosta um do outro, a gente se respeita, a gente conversa e ao longo de todo esse tempo, nós aprendemos a falar um para o outro o que que a gente gosta, de como a gente gosta das coisas e não tem outro jeito, isso a só tende a melhorar, né Não se amor? esqueçam, né, que 1 Coríntios 13, o amor jamais Jamais acaba. acaba. Se tá escrito isso lá, porque jamais acaba. E casar gente é muito bom, é muito bom. Você ter uma pessoa que joga no seu time o tempo inteiro é bom demais, né, amor? Pode casar. Eu jogo no seu time. Você joga no Pode. meu? Jogo. Meu sonho, você fica Pode comigo ali, casar. eu fico com você também. É o Nós estamos ali goleiro junto, goleiro, né, atacante, pau tá quebrando. nós 2 junto, direto, né. Tô Isso. contigo, né. Pega aqui, ó. Ó, nós Pronto. estamos juntos aí, nós somos bom nós 2 juntos. E Então é agora isso. vamos falar de quê? Dos nossos patrocinadores, né. Isso. Você está cansado de patrocinar o Tô podcast, meu filho? nada. Tá não? É bênção, né. Cadê? Deus tem abençoado a gente, Deus tem cuidado de nós para que a gente possa continuar com esse podcast. Nós temos a Elasa Engenharia, que é a empresa do Renato, empresa maravilhosa, que faz diversas coisas na área de engenharia elétrica. A Local Veículos, Dudu, nosso amigo, que vende os melhores carros, os melhores Só produtos, carro o bom. melhor atendimento da Só Serra. carro Fica em bom. Jardim Limoeiro, mas eles têm loja também em outro local que eu não vou Vitória. saber dizer agora. Mas Vitória, ele né? tem Vitória. Vitória. Então, Local Veículos, vocês procurem, vocês vão ser satisfeitos com as suas compras de carro, meus O amores. atendimento deles é muito bom, tá? Muito bom. Ah, 100%. gente, outra coisa que a gente tem falado aqui, agora a gente vai comer um salgadinho ali da Sabores Salgados, porque ela proporciona esse momento, assim, de engorda pra gente, a gente fica muito feliz. Ontem foi a terça insana. Terça insana, ontem nós pedimos Terça insana. 125 salgadinhos para a É, nossa você compra, você célula. ganha 25% de aumento. 100% de aproveitamento, tudo delicioso, gostoso, quentinho, fritinho na hora. E Muito bom. agora nós vamos aqui, ó, brincadeirinha, que é a mesma dona, a mulher tá com dinheiro.
Mesmo a dona da Sabores Salgados é a Brincadeiria, e ela faz essas delícias aqui, gente, dá para vocês entenderem isso? E hoje é só para nós. Isso é obra Nós de estamos só arte, nós né. 2. É, Você tem diabetes tipo 2, né? Vai é. poder? Alexandre também quer, olha lá. Olha lá o dedinho assim, ó, Lá fez já 3. tá lá, ele fica pedindo 3, eu acho, que é Ah, um para 3 ele, um para o filho, outro para a não esposa. senhor, ela falou que nós somos em 3 aqui. Ah, é? É. Não, mas você leva 3 também, que é bom que Renato não come. Outra pessoa que ajuda a gente demais é a Arte Sonho Lembranças, faz os nossos canecas, Olha lá. faz os nossos azulejos lindos que tem escrito "Pode casar, nós fomos", as pessoas estão levando para casa e tem sido uma bênção. E também doutora Camila, que eu já falei com vocês, acho que eu vou fazer blefaroplastia para o meu olhinho abrir mais, gente, não sei, vou conversar com o Renato ainda, ver se ele concorda. Blefaroplastia, É, que blefa tira essa pelanca aqui que fica caindo em cima, gente, é mas não maravilhoso. precisa disso não, né. Seu olho abre não, você pode fazer também, amor, que seu olho também é meio japonês, tá. Doutora Camila, conversa com ele, vou levar ele aí no consultório, a gente fazer uns procedimentos nele. E a gente agradece muito a todos esses que nos patrocinam, que nos apoiam, as pessoas que nos assistem, que deixam seus comentários, um beijo enorme nos seus corações. Muito, muito, muito obrigada a vocês que nos assistem, tá. E A Rocket gente vai Filmes, olha, ficando. Rocket, que que é atendimento, nosso gente. parceiro, cuida da Nosso gente aqui, parceirão. tem paciência com um casal de véio, mas ele é gente boa, ele Gente boa. gosta da gente, a gente ri pra caramba aqui. E nessa hora nós queremos somente agradecer a Deus em primeiro lugar, porque sem ele a gente não estaria aqui, não estaríamos com saúde, 2 pessoas idosas praticamente, Renato não é ainda, vai ficar idoso em maio, com Tô 60 querendo anos. tô querendo pegar meu negócio de Gente, carro, pior você não sabe que idoso é com 65, tô cansada. Eu mesmo esqueço, porque eu achava pegar que idoso é com 60. aquela carteirinha de parar o carro. Parar o que eu já tenho direito, filho, dei entrada, mas não peguei, porque idoso é assim, esquece das coisas até do que ele precisa. Mas é isso, gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe, um beijo, obrigado. Tchau. Tchau. Pode casar. Dá a mão aqui. Te amo. Foi legal? Você gostou? Foi bom. Você me ama? Continua me amando?